Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Já estamos na aula 11. Hoje falaremos sobre Josué, um grande líder do antigo Israel. Josué teve um papel importantíssimo no plano das promessas do eterno Deus. Aprenderemos com Josué sobre o poder das decisões. Ele escolheu servir a Deus. Aprenderemos também com Josué sobre como conquistar e administrar as bênçãos do Eterno. Finalmente, aprenderemos com Josué sobre como viver de maneira a influenciar a vida de outras pessoas. Josué teve muitas conquistas. De todas, a mais importante foi ser reconhecido como servo do Senhor. Então, assista esta aula e participe da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, minhas irmãs, professores e professoras, já estamos na aula de número 11. Hoje nós falaremos sobre Josué. O livro de Josué é interessante para o estudo das promessas de Deus. Quanto ao seu personagem principal, Josué, podemos aprender com ele algumas lições. Para citar exemplo, podemos aprender com Josué sobre a questão de fazermos escolhas que visam a glória de Deus. Podemos também aprender com Josué sobre conquistar e gerir ou administrar a bênção que recebemos da parte do Eterno. E podemos ainda aprender com Josué sobre como ter uma vida influenciadora para a glória de Deus. Pastor Oséias Viana, membro da diretoria da nossa igreja, foi quem escreveu esta importantíssima aula sobre Josué. Portanto, a primeira parte da nossa aula começa falando sobre o poder de decisão, o poder de escolha na vida de Josué. Pastor Oséias, em um primeiro momento, ele começa falando sobre o personagem bíblico Josué, depois de já ter mostrado qual é o lugar do livro de Josué no cânon hebreu. Por sinal, nós temos ali um texto importantíssimo. Nós poderíamos até destacar que do capítulo 1 até o capítulo 12, o texto de Josué está muito centrado na questão da conquista. Nós teremos nos capítulos seguintes a distribuição da terra. E lá no capítulo 22, ou do capítulo 22 até o 24, os discursos finais de Josué. Portanto, esse é o panorama do livro de Josué. Quanto ao personagem bíblico Josué, Pastor Oséias trabalha com muita propriedade bíblica, com argumentos, com bases nos textos sagrados e também em diálogo com outros expositores bíblicos sobre a importância de Josué a partir do próprio nome. Tanto é verdade que no Novo Testamento o nome Josué foi até mesmo traduzido como nome de Jesus, dada a importância do significado que está por trás desse nome. No entanto, nesta primeira parte, o que nós queremos realmente destacar é a questão da escolha. Ainda falaremos nesta aula o que alguns comentaristas dizem sobre o eixo temático principal de Josué. Nós queremos, nesta primeira parte, falar sobre o poder da decisão, o poder das escolhas. Interessante, quando nós estudamos a biografia de Josué, vamos perceber que em diversas situações, em diversas circunstâncias, ele precisou se posicionar, ele precisou tomar uma determinada atitude. Isso para nós é interessante, porque quando nós estamos pensando em promessas incondicionais, promessas que Deus disse que faria e de maneira incondicional, nesse caso, então, a participação humana não tem tanto significado, afinal, é o próprio Deus, no exercício da sua soberania, da sua grandeza, que fará com que a sua vontade prevaleça. No entanto, nós também precisamos perceber que algumas promessas são condicionais. E é claro que o seu cumprimento também depende da atitude humana.
conciliar esta teologia bíblica da grandeza, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, nem sempre tem sido muito fácil. No entanto, claro que quando se trata de promessas condicionais, aquilo que o ser humano faz ou deixa de fazer pode ter uma implicação direta no cumprimento da promessa do Eterno. Muito bem. A nossa revista, ela pontua algumas decisões que Josué precisou tomar. A título de exemplo, pastor Oséias menciona aqui que Josué precisou decidir se era preferível ser escravo no Egito a seguir com Moisés para o inóspito deserto. Foi uma escolha. Em seguida, Josué também precisou definir se enfrentaria os ferozes rivais amalequitas ou se contestaria Moisés, o seu mentor, diante de uma atitude ousada. Nós ainda aprendemos que Josué precisou decidir se faria parte da instável e temerosa multidão ou se seria um servo leal e dedicado a Moisés e a Yahvé, principalmente ali naquele processo de avançar para conquistar a terra prometida ou de retroceder. Aprenderemos também que Josué precisou decidir se ele ficaria do lado dos 10 espias incrédulos ou se apoiaria o valente Caleb, que mesmo vendo os desafios, acreditava que a terra prometida por Deus poderia ser conquistada. Sim, lá estavam os gigantes, os filhos de Enaquins e assim por diante. As cidades eram fortificadas e não seria tão fácil para Israel conquistá-la. No entanto, na visão de Caleb, se Israel fosse fiel a Deus, o próprio Deus entregaria aquela terra na mão do seu povo. Josué precisou, entre outras decisões que ele tomou durante a sua caminhada, talvez uma das mais importantes ocorreu no final da sua vida. Se no final da vida ele cederia aos encantos dos deuses pagãos ou se ele permaneceria fiel ao Deus Todo-Poderoso, ao grande Yahvé. Portanto, a primeira parte da nossa lição fala exatamente sobre o poder de escolha na vida de Josué. Ele tomou decisões que certamente o levaram a conquistar a promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, professor, que decisão você tem tomado? E as decisões que você tem tomado estão te aproximando ou estão te afastando da promessa de Deus? Continue conosco, porque em seguida falaremos sobre como conquistar e administrar a bênção de Deus. Estamos de volta e agora falando sobre a terceira parte da nossa aula, sobre Josué e a sua atitude de conquistar e de gerir ou administrar a bênção de Deus. Ainda na primeira parte, nós falamos um pouco já sobre Josué, falamos sobre o livro de Josué e terminamos ali destacando o poder das escolhas que Josué fez e quais as implicações dessas escolhas no alcance das promessas de Deus. O nosso textuário, tomando como base Josué 13:1, o próprio Deus diz que Josué já está velho, avançado em idade, e agora muita terra ou muitíssima terra ainda ficou para se possuir. Significa que ele avançou muito, ele conquistou muito, mas ele não conquistou tudo. E o nosso Deus, ele tinha certamente o interesse que o seu povo conquistasse toda a terra que ele havia prometido aos patriarcas, que entregaria então ao povo de Israel. É interessante ainda fazer uma observação, de acordo com Warren Wiersbe, que a vida de Josué, ela passa por alguns estágios. Ele até menciona que Josué, em um primeiro momento, ele foi escravo,
depois ele se tornou soldado, depois ele se tornou um servo de Moisés, depois se tornou também um espia e, é claro, ele encerra a sua trajetória como sucessor do grande líder Moisés. Na aula anterior, nós falamos sobre Moisés. Moisés, ele escolheu o imperecível, Moisés, ele viu o invisível e Moisés também realizou o impossível debaixo da graça do nosso Deus. Quão grande foi o privilégio de Josué conviver com Moisés. A ideia que nós podemos extrair do texto ali, no que tange a mentoria, Josué, ele teve a honra, o privilégio de conviver com Moisés e então ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser o sucessor do grande líder que libertou Israel da tirania, do poder, da opressão ali no Egito. A segunda parte da nossa lição, ela vem destacando esta habilidade de Josué para conquistar e para administrar. Nós pontuamos aqui que a promessa, de certa forma, era condicional. Deus tinha dito que onde Josué colocasse a planta dos pés, então ali Deus estaria concedendo aquela terra ao seu povo. Portanto, claro que quanto mais o povo de Israel marchasse nessa obediência a Deus, então mais terra teria para ser conquistada. É interessante perceber que nesse sentido a promessa é condicional. Trazemos dali uma definição de uma promessa condicional. Essa promessa necessita que certas obrigações ou condições sejam satisfeitas para que Deus a cumpra. Perceba que Deus deu a terra, mas Deus não exclui a ação de Israel para conquistá-la. Outro detalhe interessante é que o pecado, ele conseguiria obstruir o plano da conquista da promessa. Josué capítulo 7, inclusive, fala de um pecado terrível cometido ali entre o povo da promessa e o resultado foi a derrota. Fica para nós a lição: quanto mais nós andamos em obediência, quanto mais nós nos submetemos à vontade do Senhor, obviamente, mais caminhamos debaixo da bênção do Eterno em direção à conquista daquilo que Ele tem para nós. A nossa lição continua ainda explicando que a boa gestão de Josué foi outro grande diferencial. Pastor Oséias Viana, autor desta lição específica sobre Josué, ele deixa muito claro que a terra prometida não seria facilmente conquistada. É verdade, as 7 nações cananeias que ocupavam aquela região não fariam uma deserção em massa. Na verdade, eram verdadeiros bolsões de resistência e Israel precisava então enfrentar essa resistência para conquistar a terra prometida por Deus. Uma vez que Josué, com sábias estratégias e com a direção do Eterno, conquistou a terra, ele então entra num processo de distribuição para que as tribos pudessem então desfrutar desta promessa que Deus havia feito ao seu povo. Encerrando já a segunda parte desta aula, nós percebemos que a desobediência limitou a amplitude das conquistas. Deus já tinha dito que Josué conquistou muito, mas muitíssimas terras ficaram ainda para serem conquistadas. Nós vamos, na terceira e última parte, destacar alguns motivos que levaram Israel a não conquistar o todo da promessa de Deus. Professor, professora, irmão, irmã, nós precisamos prestar bastante atenção para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Algumas pessoas ficam aquém, elas não conseguem atingir a plenitude do que Deus projetou para elas. E aí me vem à mente aquele texto fantástico do apóstolo Paulo, quando no final da sua jornada ele diz que combateu o bom combate, ele completou uma carreira e ele guardou a fé.
que nós possamos aprender com Josué, aprender com Paulo e com outros grandes personagens da Bíblia, que se Deus fez uma promessa, ele certamente irá cumpri-la. Cabe a nós andarmos em obediência e fazermos a nossa parte para que Deus, então, nos abençoe de maneira significativa. Permaneça conosco, em seguida falaremos sobre o poder de influenciar presente também na vida de Josué. Povo de Deus, já estamos aí encerrando a nossa aula 11, falando sobre Josué. Nós temos aprendido nesta aula sobre decisões que nos levam em direção ao cumprimento das promessas do eterno Deus. O que mais aprendemos até aqui? Aprendemos que Josué, ele soube conquistar, ele percebeu que o fator humano, ele tinha uma participação importante na conquista da terra e Josué, então, procurou caminhar em obediência a Deus. Quando Israel pecou, quando Israel se afastou de Deus, lá no capítulo 7, então, nós temos um exemplo claro da grande derrota que o povo da promessa sofreu. Claro, o pecado obstrui a conquista da promessa de Deus na vida do seu povo. Finalmente, nós percebemos também que, além de conquistar, Josué se tornou referência no que tange à administração da terra conquistada, da bênção conquistada. Meu irmão, minha irmã, professor, professora, olha que detalhe interessante. Nós não podemos apenas pensar em conquistar a promessa ou obter aí o favor que o sagrado, que o divino, que Deus tem para nos entregar. Precisamos também saber gerir, saber administrar essa bênção que Deus nos tem dado. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, não é assim? Então Deus abre portas e o povo que o serve termina conquistando determinadas bênçãos, mas quantos e quantos que mesmo recebendo as bênçãos de Deus, termina desperdiçando essas bênçãos porque não sabem como geri-las, como administrá-las. Josué se torna referência também na administração da conquista da promessa do nosso Deus. Finalmente, nós encerramos a parte de número 2, destacando que, por algumas razões, por alguns motivos, Israel não conquistou toda a terra que Deus havia prometido. A nossa lição traz pelo menos 3 hipóteses. A primeira delas seria senso de impotência. Houve um período em que Israel não pôde conquistar a promessa do eterno Deus. Você pode até conferir lá no capítulo 15, pode conferir também no capítulo 17. Então Israel vive esse período de impotência. Não conquista, não é porque não deseja conquistar, é porque falta a Israel aparato para a conquista, conforme Deus havia dito que entregaria a terra na mão do seu povo, do povo da promessa, mas Israel tem essa fase de impotência e então não consegue conquistar. Vencida a fase da impotência, vem ali uma segunda hipótese, que seria a fase da ganância. Israel, podendo conquistar, agora não queria. E ali nós temos no capítulo 17, versículo 13 de Josué, uma base bíblica para justificar essa questão da ganância. E por último, a negligência. Josué capítulo 18, versículo 3, fala então sobre a negligência. Por essas razões, então, Israel não conquistou toda a terra que Deus havia prometido dar aos patriarcas. Encerrando a nossa aula de número 11, aí nós podemos destacar que a terra conquistada, ou a terra da promessa, também escondia inimigos sutis. A nossa lição traz ali diversos deuses pagãos que eram verdadeiras seduções para o povo de Israel. E a própria Bíblia vai mostrar que em diversas circunstâncias Israel se afastou do Deus eterno para servir aos deuses pagãos, aos deuses que haviam se estabelecido ali nas culturas
próximas à terra prometida. Nós também, já na terceira e última parte, destacamos que Josué nos ensina, e com Israel podemos também aprender isso, que a escolha determina a bênção de Deus, o alcance da bênção de Deus. Ali o pastor Oséias menciona outros comentaristas destacando a importância do poder da decisão no livro de Josué. Portanto, irmão, irmã, pense a respeito disso. A nossa decisão, a nossa escolha pode nos levar em direção à promessa ou pode, então, nos afastar delas. E, finalmente, nós já concluindo, então, esta aula de número 11, falando sobre Josué, destacamos que Josué recebeu a maior bênção. Qual seria a maior bênção? A conquista da terra? Ter sido sucessor de Moisés? Não, a nossa revista diz que a maior bênção na vida de Josué foi ser aprovado por Deus. Nós temos ali um resumo da vida de Josué como líder. Josué andou com Deus, Josué foi corajoso, Josué traçou e seguiu um plano, Josué perseverou, Josué alistou outros e conquistou seu respeito, Josué glorificou a Deus. E no final de tudo, conforme a nossa lição mostra, Josué também foi reconhecido como servo do Senhor. Antes, ele já havia sido reconhecido como servo de Moisés, uma grande honra, mas agora Josué está sendo reconhecido como servo de Deus. Com toda certeza, das grandes conquistas que Josué teve na vida, esta foi incomparável. Que grande alegria, meu irmão, que grande alegria, minha irmã, é sermos aprovados pelo Senhor e podermos, então, sermos chamados de servos ou servas do Senhor. Mais uma vez, já queremos agradecer a todos vocês que assistiram esta aula e que certamente também compartilharão aí nas redes sociais. Deus te abençoe. Vamos seguir o exemplo de Josué, fazendo boas escolhas, sabendo administrar a promessa conquistada e vivendo para influenciar outras pessoas. Reproduzamos sim a fala de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe.